Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, como lembrava no início dessa celebração, esse quarto domingo do tempo pascal é considerado o domingo do bom pastor, pois todos os anos a liturgia da palavra propõe um trecho do capítulo 10º do Evangelho de João, onde Jesus se apresenta como bom pastor. E é esse bom pastor que nós somos convidados a ouvi-lo, seguir a sua voz. O texto da primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, mostra para nós a reação dos judeus e os pagãos, os não-judeus, diante do anúncio do Evangelho apresentado por Paulo e Barnabé. Era a primeira viagem apostólica desses dois apóstolos, Paulo e Barnabé. E eles então anunciam o Evangelho. Os judeus estavam instalados na sua certeza, no seu orgulho. Eles rejeitaram o Evangelho. Eles representam todos aqueles que se acomodaram na sua fé. Às vezes vivem uma fé de hábitos fixos, sempre os mesmos. Talvez seja a religião dos certinhos, acomodados, que tem até medo da novidade de Deus, porque Deus sempre mexe com a gente, e às vezes nós preferimos uma religião meio acomodada, da mesmice, onde a gente se senta seguro porque Deus não nos incomoda, Ele não nos questiona, Ele não provoca o nosso coração, e aí a gente se acomoda. Os judeus já tinham uma religião fixa, eles não queriam aquela novidade que Paulo e Barnabé estavam anunciando. Ao contrário, o texto diz que os pagãos, não judeus, abriram, se alegraram com o anúncio do Evangelho. Eles descobriram algo novo, eles quiseram arriscar, por isso que eles acolhem com alegria o Evangelho. Eles viram naquelas palavras uma oportunidade de uma vida nova, de um jeito novo de viver a fé. Eles não tiveram medo de desinstalar, de arriscar, partir para uma vida nova, uma experiência nova, algo mais exigente. Eles aceitaram seguir Jesus, ainda que aquele caminho, que aquela proposta fosse uma proposta de perseguição e de cruz. Assim eles acolhem o Evangelho. E o texto nos mostra que o Evangelho é uma proposta universal. O Evangelho não é uma proposta fechada. O Evangelho não é uma proposta exclusiva, destinada a um grupo, a uma etnia, mas a todos nós. Cabe acolher essa proposta ou rejeitá-la, como nos mostra esses dois grupos no Evangelho. Um rejeitou, o outro aceitou. Já na segunda leitura, um texto do livro do Apocalipse, esse texto apresenta para nós
a meta final do rebanho do Senhor. A vida total, a felicidade sem fim. Esse texto é uma grande liturgia final. É uma grande liturgia da vitória. Daqueles que se entregaram ao Cristo. O texto fala da abertura dos 7 selos do livro. Para João, que escreveu o Apocalipse, o livro simboliza, nesse livro está escrito a história da humanidade. Desde o sofrimento, a perseguição, até a vitória final. E o nosso texto hoje fala da abertura do 6º selo. O 6º selo anuncia o dia do Senhor. Ele fala de uma grande multidão que está em pé diante do Cordeiro. Estar em pé significa vitória, porque eles participaram da ressurreição do Senhor, acolheram a sua proposta. Levavam túnica branca. O branco é a cor de Deus, é a cor dos vitoriosos. A cor branca, as roupas brancas simbolizam o próprio Deus. Eles aclamam com palmas, sinal da alegria, do louvor. E eles estão diante de Deus louvando numa grande festa. Quem são esses? Diz o texto. São os que vieram da grande tribulação, que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, aquelas pessoas que suportaram a perseguição e se manteram fiéis ao Evangelho, a Jesus. Viveram momentos difíceis, mas não desistiram, perseveraram na fé. Esses são os vitoriosos. Eles nunca, diz o nosso texto, eles nunca mais terão fome, porque lhe foi dado o fruto da árvore da vida. Não sentirão mais sede, pois o Cordeiro o pastor os conduzir para as fontes de água viva. Nunca mais serão queimados pelo sol, porque o sol deles é o Cristo, o Cordeiro imolado. Portanto, todas essas imagens que nós vemos no texto do Apocalipse, significa para nós que as dificuldades, os sofrimentos, não têm a última palavra. Não são essas realidades últimas do ser humano, não. Por isso que ele diz, Deus enxugará todas as lágrimas. Ou seja, nós não estamos condenados ao fracasso, à dor e ao sofrimento, mas sim à vida plena que se realiza em Deus. Por isso que Ele é o nosso pastor. Por isso que precisamos ouvir a voz e sermos fiéis aos seus ensinamentos. O Evangelho apresenta Jesus como bom pastor. No entanto, o adjetivo bom, no grego, ele usa uma palavra, traduz de kalos, e está mais para belo, do que para bom. Então, se a gente for ler no original grego esse texto, talvez deveríamos ler assim: Jesus é o belo pastor, no lugar de bom, belo. O pastor belo é aquilo que nos chama ao fascínio. A gente se encanta com aquilo que é belo. Quem tem oportunidade de ver, por exemplo, uma bela obra de arte, se encanta com a beleza, porque o belo nos fascina. Mais do que entender, a gente precisa aprender a contemplar. Às vezes você não compreende a beleza, mas você contempla. Deus é beleza. Às vezes eu não entendo bem quem é Deus, mas eu contemplo a beleza de Deus, porque a beleza sempre nos atrai, A beleza atrai, agrada. O pastor dá vida para suas ovelhas. As ovelhas escutam a sua voz, porque a beleza, ela mexe com os nossos sentidos, principalmente o ouvido e a voz. Quando você ouve uma bela música, ela ativa os seus ouvidos,
você contempla. O pastor belo nos lembra que a beleza nos conduz a Deus. A nossa liturgia é um lugar especial de beleza. Nós chegamos nas nossas igrejas, por mais simples que elas sejam, elas têm que mostrar uma beleza, porque ela nos ajuda a rezar. A beleza atrai. Por isso que nas nossas celebrações tem que nos levar ao fascínio, tem que nos levar a contemplar a beleza. Não é uma questão de show, não. Nós precisamos superar isso. Cantamos para experimentar a beleza divina. Às vezes nós silenciamos para aproximar do mistério sagrado. Então Jesus, esse belo pastor, é a beleza que nos fascina, a beleza que nos atrai. Um grande escritor russo, Dostoiévski dizia assim: a beleza salvará o mundo. A salvação vem da beleza, que é o próprio Deus. Portanto, o belo pastor, ele nos seduz com seu amor, com seu olhar, com sua beleza. Segundo o relato do evangelho de hoje, Jesus está em Jerusalém caminhando nos pórticos do templo de Jerusalém. E os judeus estão em volta dele, fazendo perguntas. E é nesse momento que Jesus se apresenta como o belo pastor, cuja missão é trazer vida às suas ovelhas. As ovelhas, por sua vez, são convidadas a escutar a voz do pastor, acolher a sua proposta e segui-lo. A missão de Jesus, o bom pastor, é dar vida para as suas ovelhas. As ovelhas, por sua vez, têm que escutar a sua voz e segui-lo. Jesus é o verdadeiro pastor. Só Ele nos conduz com segurança. Só nele nós encontramos a beleza que salva, que fascina. As ovelhas do rebanho de Jesus têm que escutar a voz dele. Isso significa concretamente percorrer os caminhos do Senhor, nos entregarmos de maneira total ao seu amor. Como que nós distinguimos a voz de Jesus, o bom pastor? Nós vivemos um tempo de muito barulho, muitas vozes, e Jesus diz que as ovelhas escutam a sua voz. Ele conhece as suas ovelhas. O seguimento só é possível se a gente reconhece a voz de Jesus, o bom pastor. É interessante que hoje nós lembramos as mães. E a mãe tem uma figura, ela carrega dentro dela ou nela a figura desse pastor do cuidado. Porque lá no útero materno, nós começamos a distinguir a voz da nossa mãe. A gente já entende. A voz da nossa mãe já é familiar para nós, desde o útero materno. E depois que a gente nasce, a gente começa a distinguir a outras vozes. Nós somos capazes de identificar, ainda no útero materno, a voz da nossa mãe, porque nós identificamos com ela. E distinguimos, depois que a gente nasce, a gente sabe quem é a mãe e quem não é pela voz. E nós precisamos identificar essa voz de Jesus de outras vozes. Outras vozes, às vezes, que nos enganam, que nos faz sofrer. Jesus não, Ele é o bom pastor e é preciso ouvir a sua voz. Hoje, dizemos que acreditamos em Deus, confiamos nele. Mas na prática, quantas pessoas vivem como Deus não existisse? Como se Ele nunca tivesse ouvido a sua voz.
E nós esquecemos que o mundo está nas mãos de Deus e não nas nossas. Ignoramos que o belo pastor é Ele que cuida e guia a nossa vida. Às vezes vivemos como órfãos. Passamos por determinadas crises. Temos dificuldade de perseverar. Muitas vezes sentimos sós. E o Evangelho diz assim, Jesus diz no Evangelho: meu Pai me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Nós, as ovelhas, não podem ser arrebatadas na mão de Jesus. Se nós estamos em crise, isso não significa que Deus esteja em crise. Se nós perdemos o ânimo, não quer dizer que Deus tenha ficado sem forças para nos salvar. Ninguém tirará as ovelhas das minhas mãos. Mais uma vez, um exemplo é da mãe. Tente tirar o filho de uma mãe à força das mãos dela. Ela se defende. Ela defende o filho com a própria vida. Nós somos cuidados pelas mãos de Deus. Deus é Deus. Nenhuma crise, nenhum sofrimento pode nos tirar das mãos de Deus, porque Ele nos ama com amor infinito. Deus não abandona ninguém. Deus tem os seus caminhos para cuidar de cada um de nós. Mas os caminhos de Deus, necessariamente, não são aqueles que nós traçamos, mas aquele que Ele traça. Portanto, vamos caminhar nessa certeza. Ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Ninguém vai arrancá-las de minha mão, diz Jesus. Somos especiais demais para Ele. O texto do Apocalipse diz: porque o Cordeiro os conduzirá a fontes de água viva, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Deus cuida de nós, nos conduz para fontes de água viva. Ele enxuga lágrimas dos nossos olhos. Enxugar lágrimas é um gesto de carinho, como a mãe sabe fazer, como o belo pastor faz conosco. E assim o salmista diz para nós: sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Este amor belo que nós precisamos acolher na nossa vida e experimentar. Nesse domingo do Bom Pastor. E nesse dia mundial da oração pelas vocações. Lembro de todo ano, o Papa, ele escreve uma mensagem. E na mensagem deste ano, ele diz assim: não sejam surdos ao chamado do Senhor. Se Ele os chamar, não se oponham, mas confie nele. Não se deixe contagiar pelo medo que nos paralisa diante da proposta do Senhor. Lembre sempre que o que o Senhor promete aos que deixam tudo para segui-lo, a alegria de uma vida nova que enche o coração e anima o nosso caminho. O Senhor é o nosso bom e belo pastor. Escutemos sua voz e vamos segui-lo, porque Ele nos conduz com amor e com segurança. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,